E aí, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Felipe e vim aqui para falar um pouco sobre a nossa loja, notebookseminovos.com.br. Vocês estão vendo aí no vídeo alguns dos nossos modelos disponíveis hoje, no dia 19 de outubro de 2021. Nós temos 5 modelos disponíveis aí, né? Da esquerda para a direita aí é o i7 da Lenovo, um i3 da Acer, um i5 da Inspiron, um Samsung i7 e lá na ponta, lá o último do lado direito, é um Acer i3. Esses são os que nós temos aqui a pronta entrega, já todos revisados, todos com garantia. Eu vou explicar aqui um pouco para vocês como que funciona o nosso processo de revisão dos notebooks, né? Como que a gente consegue como que a gente consegue fornecer para vocês essa garantia, como que os nossos equipamentos usados conseguem oferecer uma performance igual para o computador que você tira na loja, né? Você compra um computador na loja e com o passar do tempo você acaba percebendo que ele acaba perdendo performance, né? Ele acaba ficando mais lento. Muitas vezes você leva lá para alguém formatar, né? Uma formatação resolve, mas com o passar do tempo volta a dar problema e muitas vezes nem formatando não resolve o problema, né? Aquela formatação que o teu sobrinho faz não resolve, né? Mais para frente eu vou falar um pouco de como que funciona o nosso processo de formatação também. Mas vamos lá então. Todos os nossos notebooks passam por uma revisão bem rigorosa para poder atender, né, atender vocês. O notebook que a gente vende não é um notebook que vai travar, não é um notebook que vai dar dor de cabeça, é um notebook que vai te trazer solução, né? São notebook para trabalhar, são notebook para estudar. Em alguns casos, como aquele branco ali, aquele Samsung, serve até para jogar, né? Que são notebooks que tem placa de vídeo dedicada de 2 GB ali, você consegue até rodar um GTA nele. Mas, voltando aqui para o assunto principal, né? Como que funciona o nosso processo de revisão? Vou colocar aqui conforme eu vou falando, eu vou mostrando algumas fotos aí para vocês. Todos os nossos notebooks são desmontados completamente. A gente tira a placa-mãe, nós tira a memória, nós tira, em alguns casos que pode, o processador, tira o HD, tira a placa do Wi-Fi, desmonta o teclado, tira a tela. A gente precisa desmontar todo o notebook para passar ele por um processo de limpeza interna completo, né? Precisa estar completamente limpo. Com o passar dos anos, os notebooks vão acumulando muita sujeira dentro dele e, falando de uma forma mais fácil assim, ele entope, ele fica fechado. E os notebooks possuem entradas e saída de ar, né? Ele precisa puxar o ar fresco para dentro e sai o ar quente. E quando entope isso, ele não consegue fazer a sua refrigeração. E isso causa travamento no computador, perca de performance. E um dos motivos de a gente estar desmontando ele, fazendo toda essa limpeza, é isso, para conseguir manter 100% da performance, né? Com o sobreaquecimento do computador, ele abaixa a sua velocidade. Um notebook não trabalha mais com 100% da sua eficiência quando ele esquenta muito. É um mecanismo de proteção do próprio notebook. Ele abaixa a sua velocidade para diminuir a temperatura, para não queimar seu equipamento. E com o tempo, com o passar dos anos, você acaba se acostumando, né? Você nem se lembra mais daquela performance que seu computador tinha. Dá uma dica aí para vocês, ó. Dá uma olhada aqui no nosso canal no YouTube. Tem várias configurações de notebook, tem 3, tem 5, tem 7, tem com SSD, sem SSD. Pega uma configuração aí parecida com a sua e compara a velocidade. Muitas vezes o nosso notebook i3 está mais rápido que o teu i7 aí, por N fatores aí que a gente vai falando, como, né, um processador reduzindo a sua velocidade por conta da alta temperatura, dele não estar conseguindo fazer um bom resfriamento, né? Além dessa limpeza aí da sujeira, uma próxima etapa que a gente faz depois do computador tudo desmontado, depois do computador tudo limpo, a gente faz a troca da pasta térmica. A pasta térmica também é outro item responsável por manter o computador em boa refrigeração, né? Manter o processador gelado para ele trabalhar numa alta, para ele conseguir te entregar 100% do que ele tem que te entregar, né? Para ele ter uma eficiência de 100%, para ele não ficar sendo capado sua velocidade lá, sendo um processador aí que pode trabalhar, sei lá, 3000 GHz, trabalhando a 1000 GHz, porque ele está esquentando muito e ele abaixa a sua frequência de operação, né? Ele abaixa a sua velocidade de processamento para manter o equipamento refrigerado. Então, um desses componentes, vocês estão vendo aqui no vídeo, é a pasta térmica. Como vocês podem ver, ó, ela vai ficando ressecada com o tempo.
E quando como ela fica ressecada, ela não consegue fazer seu trabalho de refrigeração. Porque ela fecha o contato entre o processador e o dissipador de calor, ali onde que fica o cooler, né? É uma massa ali que ajuda a fazer essa troca de calor, né? Existem várias pastas térmicas no mercado, né? Existem as pastas térmicas mais baratas, que não tem uma eficiência tão grande, e tem umas pastas térmicas melhores, né? A base de prata, que consegue fazer uma troca de calor muito eficiente, que é o que a gente utilizamos aqui. Né? Em todos os nossos notebooks nós colocamos pastas térmicas de alta qualidade, porque o que a gente precisa ter aqui nos nossos equipamentos são equipamentos que tem que te entregar a sua performance a 100%. A gente não tem computadores que trabalham com processamento capado, que todos eles vão te atender na maior velocidade. Por isso que eu comentei ali anteriormente, pega alguns nossos vídeos e compare com o seu e veja se o teu computador está trabalhando no seu desempenho corretamente. Às vezes você está procurando um notebook novo aí para comprar e muitas vezes o teu i3 que está na tua casa pode te atender 100%, ele já não está te atendendo por falta de manutenção. Não é um costume aqui no Brasil ainda do pessoal fazer essa revisão nos notebooks, né? Sei lá, cada aí, vamos ver, 2 anos no máximo, seria o ideal você fazer uma manutenção dessa no seu computador. Você traz ele aqui pra gente, a gente vai abrir ele, vai fazer toda a limpeza interna e vamos fazer essa verificação aí da pasta térmica. Esse é um dos testes, né? Tem vários outros procedimentos técnicos que passam o nosso notebook aqui, eu vou falar um pouquinho mais rápido entre eles quais são. Depois da troca, depois da limpeza, depois da troca da pasta térmica, que é para manter o sistema, aí, como já comentei, refrigerado, a gente vai fazer a manutenção do cooler, que também faz parte do refrigeramento. Pode ver que a gente foca muito nessa parte de refrigeração, que é uma das partes mais importantes do computador e o que ele mais sofre com o passar do tempo. A refrigeração também, a gente desmonta o cooler, que é um ventilador, vocês estão vendo ele aqui. A gente abre ele, faz a lubrificação, que é uma graxa ali, bem dizer assim, uma graxa especial que a gente usa ali dentro, para que ele consiga rotacionar na sua velocidade mais, que ele consiga rotacionar em uma velocidade eficiente para refrigeração do computador. Então vamos lá, a gente fez a limpeza, a gente desmontou o computador completamente, a gente limpou ele internamente, a gente fez a troca da pasta térmica, a gente fez a lubrificação do cooler e agora nós também vamos fazer a lubrificação da dobradiça. Com o passar do tempo também, a dobradiça começa a ficar mais dura e pode danificar a carcaça do notebook. Já deve ter visto vários notebooks mais antigos assim, você percebe que a carcaça dele está aberta, começa a abrir ou começa a quebrar, até mesmo na moldura ali em volta da tela, né, aquela parte plástica ali, às vezes quebra. Isso é por falta de lubrificação ali ou de um ajuste, né? Conforme você vai abrindo e fechando, ele pode perder a regulagem e ficando muito duro ou muito mole, né? Se ele ficar muito duro, pode quebrar ali o notebook, até muitas vezes não, né? Em alguns casos ele pode danificar a placa-mãe, porque o suporte fica junto com a placa-mãe e acaba forçando, quebrando a placa-mãe. E além de ele ficar muito duro e coisa não quebra, ele pode ficar muito mole, que daí a tampa não para aberta, né? Você abre a tampa, ela cai para trás e cai para frente. Então por isso que é importante também fazer a regulagem e a lubrificação da dobradiça. Depois dessa parte aí, então, que a gente já desmontou o computador, já fez toda a sua limpeza interna, já fez a troca da pasta térmica, fez a lubrificação do cooler, fez a lubrificação e a regulagem da dobradiça, nós vamos começar a partir para outra parte, que é a atualização da BIOS da máquina. A BIOS também é importante fazer a atualização para eles ficarem com as últimas atualizações disponíveis pelo fabricante, para ficar compatíveis com pente de memórias maiores, né, de maiores capacidades, ou às vezes também reconhecer um HD, ou para trabalhar com um sistema operacional mais novo, né? Às vezes quando comprou uma máquina era o Windows 7, o Windows 8, ainda não existia o Windows 10, o Windows 11, e acaba sendo necessário fazer essa atualização da BIOS para a máquina funcionar com uma melhor capacidade, né? E também pode prevenir alguns tipos de vírus, podem se aproveitar de BIOS desatualizadas que tem algumas brechas de segurança, tornando o seu computador vulnerável a alguns tipos de ataques, né? Após a atualização da BIOS, a gente parte para a formatação em si do Windows, né? Que também não é uma formatação. A formatação em si é anormal, né? Você põe lá o pendrive, manda apagar tudo, o formato, instala a máquina do zero. Mas uma das etapas mais importantes é após a formatação, né?
O que a gente faz no teu computador após ele ser formatado? A gente executa várias etapas nele. Uma das etapas muito importante é em programar sua máquina para apagar os arquivos temporários da internet toda semana. Então toda semana, a quarta-feira ao meio-dia, ele vai apagar essa pasta temporária, que são arquivos temporários que os sites vão armazenando dentro do seu computador, né? Todo site que você acessa, ele grava lá tudo que você está vendo na tela lá, ele grava esses arquivos temporários ali dentro, para a próxima vez que você abrir essa página, ela abrir uma forma mais rápida, né? Ele não precisa fazer o download da imagem, a imagem já está salva no teu computador. Mas o lado ruim disso é que tem computadores que nunca pagam isso, né? Chega lá 6, 10 GB lá de armazenamento de arquivos inúteis lá dentro. Muitas vezes pode conter vírus ou arquivos maliciosos lá, e os vírus hoje em dia não são para danificar sua máquina, e sim para eles tirarem um proveito da tua máquina, né? Por exemplo, lá o hacker lá, ou a pessoa que desenvolveu aquele programa malicioso vai estar se aproveitando da tua máquina, do processamento dela, para benefício próprio, como para para minerar criptomoedas, né? Ele não tem uma vantagem para ele fazer um vírus que destrua a sua máquina, e sim a maior vantagem para ele é ele aproveitar da capacidade da tua máquina, né? Muitas vezes ali você já está com gargalo, né? Tua máquina já não está 100%, e ainda tem um terceiro chupando a performance do teu computador, né? Hoje em dia ainda tem os ransomwares, né? Que criptografa a tua máquina em si e pede um resgate em troca da tua máquina, né? Aí sim, o objetivo desse cara aí é destruir sua máquina, e você tem que pagar um X valor lá para recuperar suas informações. Mas não é nesse caso aqui que comentei. A limpeza dos arquivos temporários, além de melhorar a performance da tua máquina, vai acabar eliminando pequenos vírus que não era para estar na tua máquina, mas por algum motivo possa ter entrado lá, né? Uma outra etapa que a gente faz após essa configuração é programar também uma desfragmentação do seu HD, que é a organização dos arquivos dentro do seu HD. Uma vez por mês ele vai fazer essa organização também para manter a performance da sua máquina. Como você pode ver, são pequenos ajustes que vão sendo feitos dentro do próprio Windows para manter a integridade do equipamento durante mais tempo, né? São coisas que não é todo mundo que faz após a formatação. Como eu falei, não é uma formatação comum, é uma formatação profissional, por isso que vai passando por vários detalhes. Alguns outros detalhes aqui que a gente faz também é feita a instalação de segurança nível 1 na máquina. O que seria essa instalação de segurança nível 1? É um bom antivírus programado também para fazer um escaneamento completo da sua máquina uma vez por mês em busca de vírus. Se ele achar, ele já vai automaticamente apagar o vírus. Se você colocar um pendrive na máquina, ele vai escanear automaticamente esse pendrive em busca de vírus também. E caso ele encontre esse pendrive, algum vírus nesse pendrive, ele vai apagar o arquivo imediatamente, independente do que for o arquivo, porque se é um vírus, não era para estar lá. Além dessa programação do antivírus, tem uma proteção contra malwares, publish e também bloqueios de propaganda. O bloqueio de propaganda é uma função bem legal que a gente coloca nas nossas máquinas também. Então, quando você abrir o YouTube, você vai perceber que as máquinas que foram formatadas aqui pela gente, que passou pela essa segunda etapa após a formatação, que é o ajuste do Windows, você vai ver que ao abrir o YouTube, por exemplo, ele consegue bloquear 90% das propagandas, não vai ficar aparecendo entre um vídeo e outro aquelas propagandas chatas. Quando você abrir sites de notícias como UOL, Terra, Globo, G1, você vai ver que grande parte daqueles pop-ups, né, de propaganda não vai aparecer. Se pegar uma máquina nossa e uma outra máquina que não seja formatada aqui, configurada por nós, e abrir o mesmo site, vocês vão conseguir perceber essa diferença. Então essas são etapas pós-formatação, né? Manter o equipamento limpo. Limpo e organizado por um bom período de tempo, e atualizado também, né? A gente também faz uma programação para o Windows Update, sempre atualizar a tua máquina. Antes de a gente entregar a tua máquina também, a gente vai rodar o update para entregar com os últimos updates atualizados. Bom, então a gente fez a limpeza completa da máquina, nós fizemos uma troca da pasta térmica, a lubrificação de todas as partes móveis, que é a ventoinha e a dobradiça, com a regulagem da dobradiça, fizemos a atualização da BIOS, fizemos a formatação da máquina, fizemos os ajustes finos da máquina, e depois fizemos a etapa de segurança nível 1. Nós temos várias etapas de segurança, né? Mas com a gente entrega gratuita aqui, é essa entrega nível 1, que é a que vai atender 90% aí das pessoas. Após essa etapa, a máquina ainda passa por alguns testes de
de estabilidade muito grande. A gente faz um teste de memória, que dependendo da capacidade de memória, ela demora um pouco mais. Vamos pegar uma máquina aí com 8 GB de memória, ela vai ficar ali uns 40 minutos a 1 hora, fazendo um estresse de 100% de consumo da memória, para ver se não vai ocasionar nenhum defeito de memória. Qualquer defeito que detecte ali, o menor que seja, a gente vai fazer a retirada dessa memória danificada e colocar um peito de memória novo. O mesmo teste a gente faz para o HD e para o SSD também. Faz um teste de integridade física do HD e do SSD. Esse acaba demorando um pouco mais. São testes aí que podem demorar de 4 a 6 horas de exaustivo teste ali, que a máquina fica testando testando o HD a 100% da sua capacidade, bloquinho por bloquinho, e qualquer defeito que ele apresente também a gente retira esse HD e coloca um HD novo na máquina. Então são testes de estresses muito grandes que passam nas nossas máquinas antes de a gente entregar para vocês, usuários finais, para vocês não terem dor de cabeça com máquina travando por defeito de memória, ou máquina travando por defeito de HD, ou máquina travando por vírus, ou por uma má formatação, ou por sujeira. Você não vai ter nenhum tipo desses problemas, porque as máquinas foram completamente revisadas e todas elas têm a garantia. Qualquer problema que elas der, você liga para a gente vai solucionar seu problema. Se a máquina não tiver solução, que é muito difícil isso acontecer, a gente vai dar outra máquina para você equivalente, sem custo nenhum. Espero que possa ter ajudado vocês. Caso vocês tenham já uma máquina na tua casa e queira que a sua máquina passe por esse mesmo processo que a nossa máquina aqui passa antes de realizar a venda, que é essa manutenção aí mais completa e essa formatação mais profissional, também entre em contato com a gente, que a gente faz esses orçamentos também. Se tiver uma máquina aí com a carcaça quebrada, a gente faz o reparo de carcaça, a gente faz o ajuste da tua dobradiça. Se a tua tela quebrou, a gente também faz a troca de tela. Entre em contrato, faça um orçamento. Espero que eu possa ter te ajudado vocês e explicado um pouquinho de como que funciona o nosso trabalho aqui, beleza? Então até mais, muito obrigado por ter escutado o vídeo até aqui e até a próxima. E acompanhe nossos canais aqui, sempre conforme a gente vai lançando as máquinas novas, a gente vai postando aqui no canal. Se você ver o vídeo na máquina, já liga encomendando, que máquina boa vende rápido, beleza? Até mais e fique com Deus.